Vamos agora para o tópico segundo. O motivo da derrota, o pecado, a reação de Josué. Qual foi a reação de Josué? Né? Quando deram a notícia do Josué, né, que eles tiveram que recuar e 36 dos homens morreram, né, ele não soube o que tinha acontecido, ele entrou em desespero. Né? Ele até diz aqui, ó, Ah, Senhor Jeová, por que com feito fizeste passar este povo o Jordão, para nos dares mão aos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nós contentarmos com ficarmos da além do rio Jordão. Ou seja, Josué não sabia, né, o que estava acontecendo, e ele questiona a Deus, ele fala, Deus, por quê? O que está acontecendo? Né? Se fosse para nós morrermos aqui na mão do povo, deixasse a gente lá atrás, antes do rio Jordão. Né? Ou seja, o ponto de Josué, né, aqui é procurar saber o que aconteceu. Né? E é uma coisa que nós temos também que sempre carregar, né? Quando algo parece estar acontecendo de errado, é sempre tirarmos um tempo para falar com Deus, porque tem coisas, né, que às vezes Deus vai precisar nos dar uma ajuda, né, para correr, porque nós somos falhos, né? Tirarmos para um tempo para com Deus, para Ele nos ajudar, nós estar sempre melhores, né, em algumas áreas, né? E é isso que Josué faz, né? E um ponto aqui para destacar também na oração aqui de Josué, o que ele faz? Né? Ele pergunta onde está o erro, por que, Senhor, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Ele toca num ponto aqui, irmãos, que é muito importante para nós tirarmos na nossa oração. Né? Aqui eu peguei ele mais dois personagens aqui, que existe algo em comum. Né? A Ana, né, na sua oração, em Samuel 1,11, né, e na história de José do Egito e na oração de Josué, existe algo em comum, que é sempre que você em sua oração, o ponto da sua oração é o que? A glória de Deus, tem que ser a glória de Deus. Porque Josué aqui, ele fala, né, ele coloca aqui, vou ler para os irmãos podem acompanhar na revista, né, o que Josué faz? Ele rasga as vestes, né, de forma de desespero, né? E ele fala assim, ouvindo isso os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desrasgarão o nosso nome da terra. E então, que farás a teu grande nome? Né? Porque Josué que ele toca num ponto, porque a vitória deles, né, era a vitória de Deus. Né? Ou seja, porque todo o povo ali sabia, né, que como aquele povo ali ele não tinha condições de vencer aquela guerra por ele ter sido criado no deserto, né, sabiam que se eles vencessem, era o Deus dele que estava vencendo. Né? Como disse lá em Josué 5, eles sabiam que o Deus tinha aberto o Rio Jordão para o povo passar, e eles sabiam também que só foi Deus que derrubou, né, as muralhas de Jericó. E Josué toca num ponto. Senhor Deus, se nós vencermos aqui, a glória é sua. Né? Ou seja, aqui o que está em risco aqui é o seu nome. Né? Assim como Ana, né, como disse em Samuel 1,11, né, ela não diz, Senhor meu Deus, me dê um filho porque eu mereço. Né? Se o Senhor me der um filho, né, eu entregarei para o Senhor para todos os dias de sua vida. Ou seja, o filho seria para ela, né? Mas a glória seria de Deus. Em José do Egito, em Gênesis 48, né? Em 48 ele fala, não são de Deus as interpretações? Né? Ou seja, ele sempre coloca o nome de Deus, né? A glória tem que ser para Deus. Né? Quando o faraó pergunta, é você que interpreta sonho? Né? Em Gênesis 41, 15 e 16, ele fala, isso não vem de mim, né? Vem de Deus. Por quê? Porque ele bota ali a glória, né? O que fosse feito ali seria a glória de Deus, porque se Deus fizesse, Deus saberia que era ele, seria glorificado o seu nome. Ou seja,
as pessoas têm que tomar muito cuidado, né? Quando a pessoa fala eu faço, né? Às vezes a pessoa fala eu converti, você não converteu nada. Quem converte né, é o Espírito. Quem convence do pecado, convence as pessoas do pecado é o Espírito Santo. Nós apenas somos ferramentas, né? Uma colher de pedreiro não se torna famoso por causa de uma obra. Quem toma a fama por causa da obra é o construtor da obra, que é o nosso Deus, né? Ou seja, aí que logo após essa oração, o que Deus faz? Ele fala, Josué, se levanta, Josué. Josué estava orando aí. E Deus fala, Josué, se levanta, né? Interessante é que Josué estava orando, né? O que nós aprendemos aqui? Irmãos, orar é bom, é necessário, mas orar não substitui várias coisas na vida do cristão, né? Por exemplo, santificação. Orar não substitui santificação, a recusa do pecado, o sacrifício, né? O sacrifício de você negar ali, igual nesse caso aqui, o conserto, né? Deus fala, Josué, levanta, né? Para acertar o problema tem que haver o conserto, né? Se você tem algo errado na sua vida e está escondendo, você pode orar, né? Não vai resolver o problema, você vai ter que consertar. Se você deve a alguém, né? Você tem que ir lá e se consertar com aquela pessoa, né? Se você, né, tem algo contra alguma pessoa, né, você vai ter que, tem coisas que você vai ter que fazer, né, vai ter que tomar uma atitude, né, e se acertar, né? Ou seja, tem horas, né, que você tem que levantar e tomar atitude, ó, Senhor meu Deus, o que eu tenho que fazer para acertar aqui? Que é isso que o Josué vai estar fazendo, né? Aí Deus fala que Josué, para mim voltar a ser com vocês, né, teria que ser feito o conserto, né? E o que Deus faz? Deus encarrega o próprio povo de achar o problema, né? Porque Deus sabia que era Acã, mas Deus vai dar as instruções. Josué, você vai ter que, né? O Josué na época que ele teve que usar do Urim e Tumim, que era a forma que Deus usava para falar com o povo. Deus não fala, é Acã, é só tirar Acã do meio, né? Deus encarrega Josué e o povo de solucionar o problema, né? O que o Josué faz? Ele usa o Urim e Tumim. O Urim e Tumim era como se fosse um amarrado com várias pedras, com 12 pedras, né? E eles usavam para tirar sorte, que era como Deus falava na época, né? E Josué usou para tirar em qual tribo estava o problema das 12 tribos, né? E viu onde estava a tribo. E depois fez o sorteio das famílias, até chegar a pessoa de Acã, né? E após Acã ser sido descoberto, né? Acã e toda a sua família, né, teve que pagar. Na época, como 36 pessoas morreram por causa desse ato de Acã, né, na época a lei era a morte, né, o assassinato era pago com a própria vida, né, e eles tiveram que pagar com a vida, né. Um ponto importante para nós tomarmos aqui é que o pecado oculto, né, irmãos, ele não afeta só você, né? Ele afetou a família de Acã, né? Embora o pecado seja de Acã, né? O pecado dele destruiu a vida de sua família, né? E é isso que acontece hoje também, irmãos. Quantos filhos problemáticos nós temos aí por causa de quê? Por causa de uma atitude que o pai toma, né? Aí fica aquela família desestruturada, né? Quando você peca, né, você afeta sua família, né? Você afeta seu trabalho, né? Porque muitas vezes coisas ruins vão acontecer com você, né? E vai trazer algo com uma complicação para sua família, para o seu trabalho, na sua igreja, né? Ou seja, o pecado ele traz fortes consequências, irmãos. O pecado ele é um agente destruidor, né? E uma grande dúvida que de repente que pode surgir é: o pecado não é de Acã, né? Por quê?
caiu sobre todo o povo de Israel? Por que a derrota para o povo de Israel? Irmãos, vamos ler aqui em 1 Coríntios 12, 25 a 26. Olha o que está escrito. Mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. Temos que ter cuidado uns com os outros. Por quê? De maneira que se um membro padece, todos padecem com ele. Né? E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam. Ou seja, né, nós somos comparados a um corpo. Né? Você nunca vai ver uma perna ganhando um troféu aí por causa de uma corrida. Quem ganha é o corpo inteiro. Né? E quando um membro é desonrado o corpo também. Né? O que nós aprendemos aqui? Porque a Bíblia, no Novo Testamento, ela nos dá forte orientação, né? Através da exortação dos irmãos uns com os outros. Né? A Bíblia fala que ela nos dá pastores, né? Esses cargos para aperfeiçoamento dos santos, ou seja, a igreja ela se envolve, né? É um ajudando o outro, um tendo cuidado com o outro, né? E nós temos que refletir sobre isso, né? Porque muitas vezes, né, quando nós temos uma doutrina, uma palavra forte, né? É porque, irmãos, como diz aqui, quando respinga, respinga em todo mundo, né? E principalmente o nosso pastor, né? Se o nosso pastor uma hora chamar a atenção nossa conduta, nós temos que lembrar, né, o líder, principalmente no líder, né? Qualquer coisa que acontece, lá no pastor acontece isso, lá no pastor é assim, lá no pastor fulano é assim, ou seja, no líder então respinga mais ainda, né? Ou seja, nós temos que estar sempre, né, nessa cuidando, né, tendo cuidado para com o corpo, né? Não é cuidado para consigo mesmo, é cuidado para com o corpo, né? Para que todo o corpo, né, seja sadio, né? E uma coisa interessante aqui nós temos que fazer sempre estar sondando, né? Sondando os nossos corações. O interessante aqui é que Deus não fala, né? E o que acontece? As pessoas tiveram um tempo de um dia para o outro para estar sondando ali, né? Será que sou eu? Será que é algo de errado que eu estou fazendo, né? Assim como Jesus Cristo disse que entre os discípulos que um deles havia de trair, né? Cada um começou a se sondar, né? Senhor, sou eu? Será que sou eu, Senhor? Será que cada um começou a olhar para si, né? Nós temos que estar sempre tendo cuidado um com os outros, estar sondando a si, né? Para estar sempre preocupados com a saúde de um corpo, né? Ponto 3. Deus entrega a cidade de Ai, né? Logo após, né, o conserto, né, que foi retirado o problema do meio, o que Deus faz? Ele restitui, né? Ele volta a restituir o povo de Israel com a sua presença, né? Ele renovou, né? Assim como o pai fez com o filho pródigo, quando o filho, né, caiu em si e voltou para o pai fez o que? Restituiu o filho em todas as suas condições que ele tinha antes, né? Deus, né, um ponto que temos que enfatizar aqui é o lance do memorial que eu falei com os irmãos. Lá atrás no Rio Jordão, quando o povo atravessou o Rio Jordão, Deus mandou que eles fizessem um memorial, né, para que mesmo com o passar de um tempo as pessoas se lembrassem, né, de quão grandes coisas Deus pode fazer com aquele povo, né, que fosse com ele, né. E foi uma situação de glória, né, de alegria, né. E agora nós temos uma situação diferente, nós temos uma situação de tristeza, né, de morte, né. Deus também manda fazer um memorial, né, onde Acã e sua família lhe foi apedrejada, né.
Porque do mesmo jeito que Deus falou que queria, com o passar das gerações, né, as pessoas soubessem que Deus pode todas as coisas com aquele povo que estava com ele, Deus também queria que passasse 20, 50 anos, uma criança perguntasse: pai, o que é isso? Né? A pessoa fala assim: filho, aqui é o vale, né, onde aqui aconteceu a desgraça, né, a derrota. E esse memorial está aí para mostrar de quão terrível é a batalha do povo sem Deus. Esse é o final, né, dos combatentes a qual lutam uma batalha sem Deus, né? E o que Deus faz? Deus, né, refaz a aliança com aquele povo, né, e ele entrega a estratégia correta agora, como deveria ser feito, né? Como Josué não consultou, agora Josué consulta. Deus passa a estratégia correta, como deveria ter feito a batalha, né? E Deus entrega a cidade de Ai, né, nas mãos do povo de Israel. E Israel consegue vencer mais uma. Ou seja, veio um tropeço, né? Mas o importante é a vitória no final. Assim é a batalha do crente, né? A batalha do crente, algumas pessoas vão tropeçar, né? Algumas pessoas vão demorar mais para chegar, mas o que conta é o final, né? E logo após, Josué fez um culto, né, e proclamou o que é a lei de Deus, porque Josué, né, e o povo teriam que guardar no coração, porque o segredo da vitória é a presença de Deus. Ou seja, a igreja ela tem que ter, né, o entendimento que o segredo da vitória, né, é Deus, né? Embora nós podemos fazer a nossa parte, né, nós temos a responsabilidade, mas o ser humano sem Deus, só com suas capacidades, né, ele não pode vencer, né? Ou seja, né, é como dizem, né, nós podemos todas as coisas, né, com Deus, mas sem Deus nós não podemos nada. Amém? Eu termino aqui essa aula. Os irmãos fiquem todos na paz.